conexão com a arte, né? É a gente se conectar com outros artistas aqui, né? Que é tanto aqui dentro do Brasil, do nosso país, fora do país, pessoas que eram daqui, que foram para outros países, para tentar trazer um pouquinho da experiência, não para falar só do cenário atual, né? Como a gente está nesse momento de reflexão, esse momento de pausa, para a gente falar toda a trajetória, né? Como que um artista, né? Uma pessoa que está começando agora, o que ela precisa fazer para chegar, né? Para chegar lá no topo, né? Então tudo que todos os artistas estão passando, tudo certinho, tá? Então a gente tá, o Zeca tá tendo problema de se conectar com a gente, tá, gente? Por isso que tá demorando um pouquinho. Então, essa é a intenção do nosso projeto, porque assim, muitos artistas, né, muitas pessoas não entendem, né, um trabalho de um artista, né? E nem sempre a gente, no meio da sociedade, né, a gente é reconhecido. Então, assim, a gente quer mostrar com esse projeto como que é árduo, né, uma carreira de artista. A gente tem que estudar pra caramba, a gente tem que ralar pra caramba, né? A gente acorda de manhã, a gente vai dormir tarde, né? Tem todo um processo, né? Como uma carreira. Eu sou fisioterapeuta também, mas assim, eu tenho processo para me tornar uma fisioterapeuta, para ser uma artista também, né? Às vezes as pessoas acham que artistas são meio alienados, né? Mas não são, gente. São pessoas inteligentíssimas, que têm um potencial super grande. E assim, a gente tem que abdicar muitas vezes da nossa vida social, para ser um artista, para ser um grande bailarino, para ser um grande coreógrafo, para ser um grande ator, para ser uma grande cantora. Então, quem é artista sabe do que eu tô falando, certo? O André falou pra gente falar um pouquinho da nossa academia, da nossa oficina. Tá. A Oficina do Corpo, ela faz 7 anos que a gente tem ela na cidade, tá? Vai fazer 8 anos agora em agosto. Então a gente iniciou há 8 anos de jazz, de contemporâneo. Gente, agora deu certo. Tá no celular dele. Estamos aguardando o Foi o Zeca. celular do Zeca, tá, gente? Ele renunciou, deu certo, ainda bem. Zeca, seja bem-vindo na nossa live. A gente está muito feliz de ter você aqui. Nosso primeiro convidado do nosso projeto Em Conexão com a Arte, tá? Olá, Feliz, tudo bem? tudo bem? Tá. Claro que é atrapalhado, porque eu sou meio atrapalhado com essa pergunta. Imagina, Zeca, você não atrapalha, não. Eu vou chamar o... Tá, você tem que olhar aqui, olha essa câmera. Eu vou chamar o... Olha, eu tô com dificuldade no som. Você não tá escutando, Zeca? Tô Tá? ouvindo bem. Ah, então tá bom. Então a gente vai dar continuidade, que a gente preparou algumas coisinhas para você. E antes de tudo, eu queria parabenizar você pelo seu aniversário ontem. Ah, obrigado. Muitas felicidades, muita saúde, que você continue assim, esse grande artista pra gente. Tá? Obrigado, obrigadão. De coração. Vou chamar o Beto agora. Ele vai continuar o papo com você, tá? E a gente vai mostrar algumas coisinhas que a gente fez aqui para você, tá bom? Tá bom, tá bem, obrigado. Um beijo. Dá um jeito de deixar isso aqui parado, peraí. Ah, agora sim. Oi! Olá! Pronto, Meu agora. grande mestre, querido, amado, idolatrado. Ô, amor! Peraí, deixa eu conectar aqui também que eu quero te ver. Saiu nada.
Tudo bem, Zequinha? Tudo ótimo, melhor agora que a gente conseguiu se entender aqui. Zeca, então, Eu não tenho idade para isso, Beto, eu sou uma pessoa antiga. Eu também. Eu falei para elas, eu e o Zeca somos, ó, no Instagram. Foi, falou outro dia. E foi a primeira vez, não aparecia a imagem, ficava girando assim, ó. E nenhuma live. Aí eu falei assim, deve ser problema com a conexão da escola, né? Mas aí não era, porque nenhuma outra live está aparecendo. Tem várias lives acontecendo agora e nenhuma aparecia para mim. Deixa para mim aqui também. Olha, a Marcela também tá. Zeca. Deixa eu ver. Ô, Zé. Oi. Fala um pouquinho. Aí, te achei. Fala um pouquinho pra gente. Porque ninguém conhece sua história, né? Fala um pouquinho. Fala um pouquinho pra gente, Beto, como você. Oi. Eu ia responder. Então, eu comecei a dançar, como você sabe, né? Porque, para quem não sabe, o Beto foi meu primeiro professor de jazz na vida. Foi a primeira pessoa lá que a Valderez me deu a oportunidade de entrar no Balé Valderez, e o Beto dava aula lá. E, como vocês sabem, que era divertidíssimo, né? Quem teve aula com ele sabe como é que é. Eu comecei, na verdade, dançando em bailinho. Eu dançava em baile, porque na nossa época dos anos 80, nos bailes a gente dançava muito de verdade, não é como hoje, né? Hoje em dia, o pessoal vai no baile e dança de um outro jeito, não é melhor nem pior, só é diferente. A gente dançava mesmo, de fato, a gente dançava passinhos coreografados. Tem algum barulho aí acontecendo, não sei o que é. Tá uma barulheira aqui para mim, mas enfim. Então eu dançava em baile. E aí eu fui na Valderez, eu fui lá ensaiar para um desfile, que a gente desfilava, fazia uns desfiles de moda e tal, e o ensaio foi lá. Aí tava o Adelso, todo mundo lá assistindo o vídeo de vocês do ano anterior. E aí eu vi vocês vendo aquele vídeo, aí eu falei, nossa, legal, tal. Tem aula aqui? Eu não sabia nem que era uma academia, Valderez. Eu pensei que era um lugar de modelos. Ela tinha escola de modelo lá. Em 88, isso. O pessoal falou assim, tem vaga, tem bolsa para homens, né? Eu falei assim, vou fazer. Aí comecei a fazer, assim, mas despreocupadamente, assim. Eu gostava muito de dançar e falei assim, vou dançar. E aí a Valderez e vocês me colocaram no grupo, para ensaiar com o grupo da companhia do balé. E vocês falaram que iam para Joinville. Eu falei assim, legal, eu pensei que Joinville era ali. Joinville hoje é gigantesco, naquela época já era grande. Mas não é como hoje, era porque sempre vai aumentando, né? E aí cheguei em Joinville, né? Fomos. E aí na primeira noite eu já vi o Rafa na noite de abertura. Verdade. E na noite do jazz foi o Noite Adentro, no espetáculo. Mas na abertura foi o Lamento dos Escravos. Dos Escravos. E no dia do jazz foi o Noite Adentro. Eu fiquei enlouquecido com aquilo. Aliás, todos nós, né? Todos nós ficamos malucos com aquilo. E aí eu defini naquele momento que era o que eu queria para minha vida, no jazz. E agradeço a você e a Valderez por essa oportunidade, que foi quem me colocou, porque eu fazia ginástica antes, né? Eu fazia ginástica com a Lucília de Cubatão, com a professora Lucília, maravilhosa também. Então comecei fazendo ginástica e dançando em bailinho, e aí vocês me deram essa oportunidade, e aí de lá para cá, fui. Meu Deus, que lindo. Meu áudio tá ruim? Tem alguém falando que meu áudio tá ruim. Esqueceu o áudio, tá ruim. Tá sumindo e voltando. Melhorou? Melhorou? Eu vou deixar mais perto. Isso. Tá melhor? Tá. Tá balançando um pouco. Ô, Zé. E foi assim que eu comecei. Daí não parou mais, né? Até hoje, né? Graças a Deus. Não parei mais. Graças a Deus. Aí eu conheci o Raça, né, lá em Joinville, e me preocupei que ia fazer aula. Eu era um bailarino técnico, né? Eu era carudo, mas uma técnica acentuada. Você me conhece bem, você sabe. Eu acho que eu já nasci mesmo com o intuito de ser coreógrafo. Acho que o meu dom era esse, já desde o começo.
Eu sempre fui muito carudo, mas não era um bailarino técnico, de grandes possibilidades técnicas. Acho que isso. Você pode falar melhor. É. Não, você dançava bem pra caramba, assim. Não vem não, ainda dança. Vem não. Ô, Zé, daí, ó, de quando você começou, teve essa trajetória toda, até 2019, o que você foi sentindo, o que foi mudando, o que foi saindo, o que foi entrando, até 2019, sem a gente falar 2020. Sim. O que você sentiu essa trajetória, o que era, o que foi, o que está sendo até 2019? Sim. Em relação, você pergunta mais exatamente em relação ao jazz, né? Sim, a sua área é isso. Sim, sim. Jazz, eu penso que assim, no começo, o jazz ele era muito mais explosivo. A gente tinha muito mais uma preocupação com uma coisa explosiva. Porque... Nossa, tá muito barulhento mesmo. É aqui ou é aí? Não, é aí. Eu acho que é aí. Mas eu tô no meu quarto fechado. Não... A gente não está te ouvindo. Sumiu e voltou. Agora voltou? Voltou. Tem hora que Tá estranho. Volta. Ah lá, Estranho, porque eu tô no meu quarto, não tô com televisão ligada, nada. Às vezes é Tá, conexão. vou tentar. é conexão, talvez. É. A conexão Mas vai é falando. porque tá tudo certo aqui. É. Então, aí o jazz. Então o jazz, ele tinha... Só que aí nos anos 80 tinha essa coisa da explosão, do movimento forte, era muita perna, muito pirueta. Não, só o notebook. Eu já desliguei também o notebook. Desligou? Alguém tem mais alguma dica para dar? Tudo certo. Vamos na E aí? Quer que eu desligue o Não, Tá meu? melhor? Eu acho. Não é o nosso. Não. Vou Você fechar está a ouvindo a janela. gente? Você está ouvindo a Eu gente estou ouvindo, normal? mas estou ouvindo baixo. Hã? Eu estou te ouvindo baixo. Mas você está ouvindo? Está cortando a Tô nossa ouvindo. chamada ou não? Como? Está cortando a nossa chamada para você ou não? Não. Tá ótimo. Tenta colocar fone. Você tem fone? fone Vou pegar. de ouvido. Peraí. Vou pegar. Às vezes o fone vai ajudar ele. É. Muitos corações. Enquanto ele pega, eu vou mostrar o alfinete. Pode mostrar o alfinete? Gente, é assim mesmo, ao vivo, até o Faustão é. Acontece, né? Parte técnica, mas é normal. Vou pôr a vinheta dele? Não, ele vai ver, né? Tô voltando. Oi? Tô voltando, peraí. Mas só a vinheta. Tá aparecendo? E aí? E aí, tá melhor? Aí melhorou. Melhorou. Sério? Ah, Sim. que bom. Então tá bom. Então tá ótimo. Tô aqui com fone. Só não tô te vendo. Então, não tá me vendo? Agora sim. Ah, que complicação. Tá tudo certo agora? Vamos começar tudo de novo? Vai. Tá. Então, o jazz nos anos 80, que foi a época que que eu comecei com vocês, ele tinha muito mais uma preocupação com a explosão do que com a qualidade do movimento propriamente dita. Claro que a gente se preocupava com a técnica, com a qualidade, mas era mais a coisa daquela euforia do movimento, daquela loucura da movimentação rápida. E aí, nos anos 90, a gente teve uma interferência muito grande dentro do jazz da linguagem da dança contemporânea. Até porque a nossa maior referência, que era a Roseli, ela começou a fazer, o Rassa começou a dançar balé, dança contemporânea. Então a gente começou a se confundir e misturar as coisas. Então teve uma época que o jazz ficou um pouco chato para mim, para o meu gosto, porque eu não sou da linguagem do contemporâneo. Apesar de admirar o estilo, mas eu não tinha essa linguagem. Só que a gente o pessoal do jazz começou a entender que o que a gente tinha que aprender do contemporâneo era a pesquisa do movimento e o quanto eles dão valor a essa pesquisa. Então os jazz começaram a aparecer com mais propostas,
com mais qualidade de conceito. Mas, ao mesmo tempo que a gente ganhou muito no conceito dentro do jazz, a gente perdeu muito em velocidade e em dinâmica. Isso que eu percebo muito que a gente, ao longo dos anos, a gente tinha uma coisa de uma explosão de movimento, confundimos tudo e virou meio que um contemporâneo. Agora a gente tem o conceito, mas perdeu a velocidade. É difícil a gente ver um jazz de velocidade, nem eu mesmo que sou dessa época não tenho montado nada assim. O que eu tenho usado bastante do jazz, que é bem característico do jazz, são os acentos e a narrativa. Porque o jazz também, assim como no teatro musical, eu gosto de colocar essa coisa da história, de uma mensagem não só de movimento, mas uma mensagem dentro da movimentação. Eu acho que a evolução que nós tivemos foi essa, foi tornar o jazz um estilo de dança mais respeitado. Acho que foi isso. Então, Zeca, e depois entrou o street, né, com o nosso querido Marcelo Cirino, né? Que também Sim. teve bastante influência no jazz, não foi? Sim, o Street, inclusive a primeira vez que o Cirino ganhou em Joinville, ele ganhou em jazz, com uma coreografia que era completamente street, que foi em 93, né? Só que também o lugar deles não era o jazz. Só essa coisa da explosão do jazz, da movimentação do jazz, hoje é representada pelo street, pelo que eu tenho visto. O jazz virou uma coisa mais lyrical, mais refinado, apesar de eu sentir muita falta do batidão, e o street tomou conta dessa parte mais que eram os virtuosos, os saltos, aquela loucura toda que a gente fazia no jazz. O hip hop se aprimorou nisso e se tornou a coisa da explosão, ficou para o hip hop. Eu espero retornar, conseguir achar um meio termo no jazz, de uma maneira que fique um meio termo entre o conceito e a explosão do movimento. A gente precisa retornar aos nossos acentos do jazz. A gente está perdendo isso me preocupa. É verdade. Me preocupa bastante. E eu lembro até hoje, em Joinville, quando o Marcelo dançou, se apresentou lá, as palavras da Roseli, né? Que eles eram maravilhosos, só que eles tinham que encontrar uma maneira para não se competir com o jazz. Não foi isso que aconteceu? Eles falavam que Roseli sábia. E o Marcelo passou aquilo com tanto amor e seguiu uma linha dele, né? Que foi maravilhosa, né? Exatamente. O grande problema para o Cirino naquela época, porque o Cirino abriu uma página nova na história da dança no Brasil. Né? Ele abriu essa página. Nada do que existe hoje do street existiria se não fosse Marcelo Cirino. Então, o grande problema para o Marcelo na época é que não tinha livre. Porque em todos os festivais, tipo Passo de... o ENDA, no Passo de Arte também não tinha, mas tinham vários festivais de dança que tinha categoria livre, o Ginastrada, então ele poderia participar, só que no jazz ele ficava um pouco fora mesmo. Sim. Só que onde que ele ia colocar? E passaram ele foi lá e ganhou. E tá certíssimo. E abriu uma página nova. Muita gente não reconhece isso hoje em dia, dos novos, mas há que se respeitar a história. Quem abriu espaço para as danças urbanas se tornarem o que ela é hoje, foi o Marcelo Cirino, doa a quem doer. Independente de qualquer opinião de qualquer pessoa, quem viveu a história sabe que quem abriu essa página nova foi o Marcelo Cirino. Olha a Renata Pacheco, chegou. Maravilhosa, a Renata, minha amiga querida. Estava na minha live ontem do meu aniversário. Posso fazer pergunta? Pode, tem uma perguntinha aqui para ti. Pode perguntar. Como funciona para você, Zeca, pesquisa criativa para montagem das coreografias? Ouviu? Tá. Como é que eu faço a minha pesquisa? Eu não tenho exatamente um ponto de partida nas minhas coreografias. Elas sempre começam por algum motivo que ele se transforma durante o processo. Por exemplo, eu tenho uma coreografia chamada Esnobreza,
que ganhou em Joinville em 2012, com o pessoal do Estúdio A, da Camila Juste. Ali, eu assistindo o casamento da Kate Middleton, não sei se vocês lembram, a realeza usa uns chapéus muito engraçados, os chapéus deles de madrinhas. Então, aquilo ali me fez ver como eu achava a aristocracia inglesa engraçada, cômica. Então, eu comecei a pesquisar sobre o figurino, a vestimenta, o vestuário e o comportamento da aristocracia. Por exemplo, eu fui rebuscar lá umas coisas de corridas de cavalo, de chá da cinco, e dentro daquele, criar um universo dentro daquele tema, numa música muito moderna, falando de um assunto antigo com uma linguagem atual, entende? Então, a viagem vai acontecendo dentro da pesquisa do que você quer apresentar, do assunto que você quer falar, que eu quero falar, no caso, que era fazer uma sátira aos costumes da nobreza, e fazer isso de uma maneira engraçada e respeitosa ao mesmo tempo. Então, a gente vai... E a pesquisa também do movimento acontece junto com os bailarinos. A gente vai experimentando os movimentos dentro de uma partitura que tenha coerência, entende? Então, eu sempre parto de algum ponto específico e, a partir daquilo, eu vou estudar. Por exemplo, para o Além Daqui. Para o Além Daqui surgiu, na verdade, faleceu um grande amigo nosso, o Marcos Tumura, e também algumas coisas que aconteceram na minha vida pessoal que me levaram a pensar em montar uma coisa que trouxesse uma mensagem de esperança, e que não que fosse uma forma de homenagear essas pessoas queridas que passaram na minha vida e as que vão passar também. Então eu comecei frequentei Allan Kardec, eu fui procurar entender como é que se pensava essa coisa do além. E aí nos laboratórios junto com a companhia, a gente chegou a várias conclusões, e a mais importante delas era que quando eu vou partir para o outro lado, eu não estou querendo um lugar melhor só porque eu fui uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Não é isso. Eu quero estar do outro lado para reencontrar os laços que eu fiz aqui na Terra. Então, a coreografia fala disso. Fala da importância que você dá ao que você faz aqui. E o Além Daqui acabou sendo o final de uma trilogia de 3 coreografias que eu montei, que era o Love, que era o nascimento do amor, a coisa do amor juvenil, do casamento, que nós ganhamos em 2013 em Joinville. Aí veio Amores Crônicos, que era um triângulo amoroso, que era a traição. Inclusive, você fez parte do que me inspirou um pouco nisso, Beto. Não você exatamente, mas uma situação que eu parei na Valderiz que você deve lembrar. Que tinha um triângulo amoroso. Não vamos entrar em detalhes. Então, eu vivi um triângulo amoroso que foi uma coisa muito impactante na minha vida. E aí falava da traição, que era o casal que casou, o casalzinho do Love casou. Aí teve a traição, que acontece muitas vezes, e de quanto você vai perdoando a traição até que ela se torna uma doença crônica, por isso que chama Amores Crônicos. E no final da coreografia não fica claro, mas a menina, que é a esposa, ela morre de tristeza e parte primeiro. E aí no Além Daqui é como se ele morresse, o rapaz, e ela fosse o anjo que o guiaria para a luz, entende? Ela que fosse a redenção. Então é a redenção do amor. Tanto que aquela parte fortíssima que as meninas sobem, a luz acende, aquilo lá, é quando ele a reconhece. Que tem a mesma cena no Love, que é quando eles estão namorando no jardim. Que no Love tem uma cena que eles estão namorando. Então ele a reconhece, e neste momento que tudo acontece. Por isso eu acho que tudo isso contribuiu para o Além Daqui ter o impacto visual e dramático que teve. Porque teve um crescimento e um porquê. É meio que loucura, né? Coreógrafo é meio maluco, né? Espero que eu tenha sido meio claro. A expressão ficou comprida, talvez não tenha entendido muito.
Não, foi perfeito. Nathalie, linda. Nathalie, o pessoal da Arte Metropolitana da Bahia tá com a gente. Ai, Bahia, gente, eu amo a Bahia. Amo. Então. Ô, Zeca, e agora, o que você está achando? Do que a gente está vivendo? Olha, eu vou te falar, eu estava em várias lives que eu participo, eu tenho falado o seguinte, que eu entendo a necessidade das academias, que tem que fazer os presenciais, os virtuais, porque a gente precisa manter os vínculos, manter os laços, manter a parte financeira e tudo isso. Mas, gente, isso não pode continuar, pelo amor de Deus, porque eu vejo gente, às vezes, pensando em aprimorar isso, e eu entendo a necessidade. Mas, gente, eu mesmo, se isso for continuar muito tempo, eu vou aposentar, porque eu não consigo. Para eu ligar aqui, você viu a dificuldade que foi? Eu estou enfrentando uma dificuldade muito grande, porque para eu criar, eu tenho uma necessidade muito grande do bailarino. Todo mundo tem, lógico, é óbvio, estou chovendo no molhado. Mas eu não consigo criar se não for em sala. Eu não consigo, quando eu faço algo, quando eu vou montar coreografias, quem já trabalhou comigo sabe que eu não levo nada pronto. Eu não consigo montar em casa e levar. É uma coisa que eu não é isso mesmo, Nathalie, é temporal mesmo. Isso vai acabar. Então, o que nós vamos eu acho que o que a gente vai aproveitar deste momento que a gente está passando é salientar a necessidade que a gente tem do outro. O respeito que a gente tem a estar com o outro e fortalecer mais ainda esses laços. Porque a gente está vendo como é difícil viver sozinho e ninguém é uma ilha. Então, como nós não somos ilhas, a gente depende um do outro e isso precisa passar. Ontem, na minha live, eu fiquei muito emocionado de ver as pessoas à distância e eu fiquei pensando assim, nossa, a gente precisa do outro cada dia mais, entende? Então, eu acho que esse momento é um momento para a gente fazer uma reflexão e entender a necessidade que a gente tem um do outro. Para tudo, né? Cortou. Zé, eu também tô achando que tem que passar logo, porque não dá, né? Contato humano é outra coisa. Eu tô notando muitas lives, professores dando aula horrores, liberando aulas horrores, professores bons. Sim. Daí vem Sim. um que se acha professor, pega aquela aula e monta igualzinho aquela cara de pau. Até a Marcela comentou esses dias, né? No Facebook dela. Cola a aula igualzinho e dá para o aluno, mesma live, mesma coisa. Eu acho um absurdo. Eu acho que as pessoas deviam aproveitar esse momento para fazer essas aulas com esses grandes professores e criar o seu próprio estilo, porque é isso que a gente faz. Eu acho que você tem que pegar essa movimentação, colocar no seu corpo, estudar, e aí então você passa para o outro, né? É um pouco desrespeitoso fazer isso, ainda mais hoje em dia que todo mundo vê tudo de todo mundo. Então acaba ficando feio e depondo contra você. Se você faz isso, você vai ser visado como um professor não muito ético. Eu acho muito perigoso isso, entende? Muito perigoso. Mas isso já vinha acontecendo com o YouTube, né, Beto? A gente vê muito isso acontecer, das pessoas usarem coisas de YouTube, copiar coreografias. Então isso é uma coisa que ia acabar acontecendo. Mas você sabe o que me preocupa mais? Renata teve um monte de plágio da Renata. Ah, sim, né? Porque ela é uma referência incrível e as pessoas vão querer... Pô, eu acho que é legal você usar uma referência. Eu comecei imitando muito Raça, porque era a minha referência maior. Mas a partir dali eu criei o meu estilo. Eu não ia copiar uma coreografia idêntica, mesmo porque eu não ia ter essa condição técnica. Eu nunca tive um grupo como Raça para replicar aquilo que eles faziam. Mas eu tentava fazer uma coisa aproximada e isso era a minha base de estudos para criar o meu próprio estilo. Isso é ético e isso é certo de você fazer. Mas sabe o que me preocupa mais do que isso, Beto?
aulas em que você vê que as pessoas estão passando coisas que, se não tiver a parte presencial, o aluno em casa vai se machucar. Isso me preocupa mais do que tudo, porque você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que essas aulas virtuais, como é uma coisa temporária, eu acredito que sim, você tem que se preocupar e passar uma coisa que não vá lesionar o aluno se ele tentar fazer em casa, porque em casa ele não tem o piso adequado, ele não tem espelho, ele não tem o espaço adequado. Então, se você fica enlouquecido passando umas coisas que o bailarino não vai fazer, você tem que tomar cuidado, tem que ter o bom senso de montar uma aula que seja possível se fazer à distância, sem lesionar o aluno. Isso me preocupa mais do que a cópia. E tem várias opções, pode ser muita aula teórica. Você pode usar teoria, ensinar a história da dança, é muito proveitoso, eu acho melhor do que... Eu não vi ninguém fazendo isso, Beto. Por exemplo, as professoras de clássico, sabe uma coisa que eu nunca vi, e eu acho que é muito interessante? Se explicar os grandes balés. Por exemplo, pegar a Copélia, explicar, contar a história. Pegue os seus alunos, ao invés de dar uma aula de balé, dá uma aula teórica sobre o que é aquele balé. Porque falta muita informação. A gente vai assistir, você também é jurado de vários festivais, a gente vai assistir alguns festivais em que a bailarina está dançando um repertório, uma variação, que ela não sabe, ela pegou o movimento e copiou o movimento, não sabe do que se trata. E isso fica nítido para quem tem um olhar crítico, para quem tem uma base de conhecimento bacana, a gente consegue entender que a bailarina não está entendendo absolutamente nada do que ela está fazendo. Então, de repente, seria talvez o momento dos professores, educadores, repensarem e fazerem lives contando os grandes balés. Entendeu? Isso era importante, até para nós do jazz, viu? Aliás, para todo mundo. Ou pegar, por exemplo, nós do jazz, eu vou fazer isso, eu estou com vontade, comecei a pensar nisso, de pegar grandes nomes do jazz. Eu tenho feito isso aqui em Cubatão, eu comecei a fazer no Face, a publicar mini currículos e mini biografias de bailarinos de Cubatão que deram certo no mundo da dança. E está sendo super legal a repercussão disso, porque eu acho que você valoriza o trabalho do teu artista, do artista da sua cidade, e você educa também, você mostra para pais e outras crianças menores que é possível você ter sucesso com dança sim. De você ter um sucesso financeiramente falando, profissionalmente falando, entende? Então, de repente, a gente podia pegar os professores de jazz, fazer como a Marcela, que a Marcela faz com maestria, a Marcela Devenu, que é pegar esses grandes nomes do jazz mundial, e Bob Fosse, Matt Mattox, grandes nomes do jazz, e Rose Calheiros, Roseli Rodrigues, Edson Santos, pegar essas pessoas e contar a história delas, Beto Bastelli, e contar a história deles. Eu acho que isso era muito bacana, fazer isso com seus alunos. Os meus bailarinos... Lene Dale, sim. Você fez aula com o Lene, né? Você fez aula, né, Beto, com o Lene? O Beto, ele não parece, mas ele tem 85. Com essa cara de 20. Então eu acho... vou fazer assim, Nathalie, eu vou pesquisar alguns grandes mestres do jazz e fazer uma livezinha, gravar um videozinho, e fazer uma live com o pessoal da companhia. Aliás, com o pessoal da companhia eu já faço muito isso. O pessoal eu trago aqui em casa, eu já fazia isso desde o Espaço Inverso, que era o meu primeiro grupo de dança aqui de Cubatão. Eu pegava, enfiava todo mundo em casa e ficava assistindo vídeo de dança, várias referências. Porque eu penso assim, o bom bailarino, o bom coreógrafo, qualquer pessoa que se pense que tem a pretensão de ser bailarino, de ser artista, precisa ter conhecimento. Sim. Precisa ler e assistir muito. Porque a gente precisa ser um bom observador para a nossa arte não ser vazia. Isso é difícil quando a gente é novo a gente entender. É difícil quando a gente é novo a gente entender isso. Mas, infelizmente, a gente eu só aprende isso com o tempo. Os meus bailarinos da companhia, eu obrigo eles a assistirem coisas. Pelo menos a maioria deles. Eu faço o possível.
A Nathalie está falando aqui que tem bastante gente fazendo, né, parte teórica, mas como material exclusivo para as academias. Isso eu acho que pode ser compartilhado, porque é sabedoria para todos, né? Isso sim pode ser compartilhado. E não, eu acho que uma aula, talvez não, porque cada professor tem seu estilo, sua turma, então eu acho que não seria legal compartilhar a aula, mas a parte teórica todos os professores poderiam fazer, compartilhar para todo mundo aprender, né? Sim, eu acho. Seria bacana. Eu acho muito importante a parte do conhecimento. Sim. O conhecimento, na verdade, vai melhorar o seu movimento, por mais que você não entenda isso. Mas é uma verdade. Você precisa ter material cultural para te preencher, para o seu movimento não ser vazio. Eu leio muito, eu leio tudo. E assisto tudo. Eu assisto coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos, porque o ruim é uma coisa muito particular. Porque, por exemplo, a dificuldade que uma pessoa tem para fazer um contratempo não é a mesma dificuldade, um iniciante fazer um contratempo, não é a mesma dificuldade que uma profissional tem para fazer um fouetté. As dificuldades são, na verdade, são dificuldades, é tão difícil quanto para um e para outro, né? Porque você tem que passar por toda a questão da aula, do aprendizado. Então, o ruim é muito questionável. Às vezes tem coisas que eu acho muito vazias de técnica, mas que tem uma coisa ali do natural do trabalho, uma verdade no trabalho, que me convence às vezes mais do que um grupo mais técnico. O legal é conseguir achar o meio termo disso, né? Uma vez você falou numa aula que eu estava assistindo sua, que não adianta você passar aula se o aluno não pegar a essência do coreógrafo, né? E é verdade mesmo. Exatamente. Não adianta. Não leva a nada, né? Se coreografar. Não. Por isso que eu não acredito em cópia. Sim, claro. Já percebeu que todas as cópias são inferiores ao original? Por que será? É óbvio. Porque não tem o laboratório, não tem o estudo, não tem a base do porquê daquilo. É por isso que a dança e as artes todas em geral, elas têm que ter uma base de conhecimento para elas terem valor. Entendeu? Não é você só sair pintando, ou só sair cantando, ou só sair dançando. Você tem que ter estudo para refinar a sua arte. Sim. É por isso que a gente faz aula, por isso que a gente ensaia. Né, Nathalie? Ô Zé, eu tô achando que agora, durante um bom tempo, a gente vai ver muito solo e duos, né? Porque o que sim, né? Como tem agora. Então a gente vai, Eu lembro Joinville que quando tinha Paquita, 120 Paquitas. 700. Não era que nem hoje, né? Hoje em dia eles limitam bastante o número da noite, né? Mas antes, nossa, eram 700. Então nós vamos enfrentar isso. Eu gostava de assistir. Eu tenho uma resistência muito boa para assistir, sabe? Eu sempre falo, pessoal, eu não aguento mais. Eu falo, gente, eu aguento, vou assistir mais. Eu sou muito resistente, eu gosto de ver. Eu tenho essa, felizmente ou infelizmente, eu tenho essa característica de gostar muito de assistir. Assim, o tempo todo eu estou vendo dança, eu gosto muito. Então eu não canso, não. Mesmo quando aquelas noites intermináveis de clássico, o pessoal ficava doido comigo, queremos ir embora. Eu falei, não, vamos ficar até o final. Olha, Renata, para com esse papo velho. Está revelando a nossa idade. Mas, Renata, a gente está falando de coisas novas. Olha a minha aluninha do Daldense, olha a Lu, que linda. Ô, Zeca, então é isso, meu querido. Eu sei que você tem compromisso, não é? Hoje está tendo a live de aula da companhia, está acontecendo. Então a gente vai te liberar, mas antes eu queria falar um negócio, ó. Terça-feira que vem, você vai gostar, que você conhece, Zé. A gente vai estar com a Elaine Lopes, de Toulouse. Nossa!
Maravilhosa. Ela é cantora. Maravilhosa. Linda, né? Dança. Beto, você teve umas pérolas na tua mão, né, Beto? Nossa, Sim, você teve... ela vai você... Nossa, você formou tanta gente boa. Como ela começou... Você formou muita gente boa. Foi maravilhosa, ela vai contar a história. E tem uma pergunta, peraí. Qual o trabalho que você fez que mais te tocou? É complicado falar disso, porque assim, o Além Daqui, ele é uma coisa que eu não consigo nem explicar. Porque o efeito que aquela coreografia teve para mim e para as pessoas foi muito forte. Mas eu guardo um carinho especial por cada coreografia que eu montei, porque, na verdade, quando você monta uma coreografia, não é só um trabalho que está sendo apresentado, é uma vivência. São pessoas que passam a fazer parte do teu DNA, do teu corpo, sabe? Cada bailarino que passou pelos meus trabalhos, eles têm um significado muito grande na minha vida, cada um deles. Então, quando eu vejo o trabalho, quando eu estou olhando uma coreografia, eu não consigo ver só o trabalho, o resultado final, mas toda a história que me levou àquele resultado, todo o laboratório, tudo que a gente passou, e eu sou muito emotivo nesse sentido. Mas se for para falar em termos de impacto, historicamente falando, eu acredito que eu tenho que dizer que foi o Além Daqui, que foi o trabalho que me possibilitou colocar o nome da minha cidade na passarela de dança do Festival de Dança de Joinville. Então, eu sou muito agradecido a esse elenco da Companhia de Cubatão, e a minha diretora Vanessa Toledo, a Nathalie Camolês, a Flávia de Sá, e a cada bailarina dessa companhia que conseguiu me ajudar a criar essa obra, que eu tenho certeza que vai ser lembrada durante muito tempo na história do jazz. Eu não quero ter a pretensão de dizer do jazz do Brasil, não é isso, mas é uma coisa que marcou muito na vida das pessoas. Muita gente fala desse trabalho até hoje comigo. Então, o mais marcante da minha carreira é o Além Daqui. A Renata está discordando, ela está falando que foi a que você montou para ela. Maravilhoso! Eu amei também, mas por isso que eu falei que não dá... Oi? Foi com a Cláudia. Por isso que eu digo que não dá para escolher só um, porque o que é envolvido dentro do trabalho do resultado final é toda uma história. O carinho que foi envolvido para montar esse duo da Cláudia com a Renata, que a Nathalie estava presente em muitos momentos, não dá para você mensurar. Porque o que fica do trabalho é no coração, não é no troféu. Então, é difícil de você dizer assim, esse trabalho é o melhor, ou... Não. Eu acho que tem uns que ficam mais conhecidos e tem um efeito na vida das pessoas mais forte, como é o caso do Além Daqui. Mais Esnobreza, All The Jazz, com o Barracão de Campinas, Parceiros da Noite, com o pessoal de Cubatão, Love. Gente, não dá. A Corte de Ramsés, então, tantos trabalhos que a gente faz... E cada um tem de um período especial da nossa vida, entendeu? Mas o Além Daqui foi o mais impactante, sim. Olha lá, a Gabi está falando que foi. Qual Gabi? A Gabi... A Gabi, minha sobrinha. Linda. A Rosi Coelho que fez as perguntas para você, de lá da Bahia. Respondeu? Gente, Bahia maravilhosa. Eu tenho um carinho por Bahia. Nossa Senhora. Então, mais alguma coisa? Olha, então, gente, a gente vai estar com ela, com a Elaine maravilhosa, na terça-feira, dia 2, por favor, assistam também, que ela vai cantar vou estar pra gente. Olha que chique. Eu sou fãzaço da Elaine Lopes. Maravilhosa. Ela vai contar toda a história dela e como está sendo a pandemia para os artistas lá na França, né? Que a gente quer saber se está igual aqui, como é que eles estão se virando, que eles estão um pouco à frente da gente, né? Para a gente poder aprender isso também, né? Como é que eles estão fazendo para se manter, né? Porque está difícil. Com certeza. E depois eu vou deixar tem uma live dela no dia 31 de maio, que ela vai fazer com o Trio Leve, chama a companhia que ela toca lá. Então, para você assistir, a gente vai compartilhar, viu, Elaine? E é isso, Zé.
Tá bom, meu querido? Eu só quero dizer que eu te agradeço muito sempre pelas oportunidades que você me deu na minha vida. Você foi muito importante para mim e você foi e é importante na vida de muita gente, tá bom? Eu acho que eu já te agradeci milhões de vezes, mas nunca vai ser suficiente. Pessoas muito importantes na minha vida e você é uma delas. Obrigado, querido. Você assina essa entrevista pra gente? Assina? Como assim? Você viu o seu vídeo que a gente fez? Então, eu estava olhando e ia perguntar, eu quero esse vídeo, como é que faz? Eu vou mandar para você. Ah, bacana. Ela vai colocar para você ver. Peraí. Tá super bonito. Tá, foi a Nicole que fez, nossa equipe. Obrigado, Nicole. Imagina. Olha. Gordo. Imenso. Ao além. Esse é o daquilo que resta. Ai, que lindo. Isso foi emocionante. Eu chorava. Olha o gordinho lá. O Hopi Hari Salum. O xerife. Xerife, lindo isso aí. Ó, isso eu montei companhia, é um tipo de jazz que tem essa explosão. Gente, eu de charada, olha isso. Você estava aí. Olha, eu já fui magrinho, olha só. Essa foto foi cartaz do Festival de São Sebastião. Isso foi uma aula lá em Mato Grosso, né? Mato Grosso. Essa cena é quando ele reconhece ela. A luz é do Luiz, né? Do Luiz Coelho. Maravilhoso, Luiz. Na Globo. Foi no Ioá, eu acho, da Luana. Ai, o Anderson, que lindo, saltando. Eu preciso aprender a mexer com essas coisas de vídeo, Beto. A gente precisa. Isso aí lá na sala. A gente precisa aprender a mexer com essas coisas de vídeo e tal. Olha, isso aí foi a primeira vez que eu ganhei Joinville, olha 2012. Que gato! Beto, sabia que a Nathalie dançou Amores Crônicos? A Nathalie Camolês dançou Amores Crônicos. Eu tive o grande prazer de ter a Nathalie dançando minha coreografia. Tá faltando a Renata Pacheco dançar alguma coisa minha com o grupo. Assim, de grupão. Já pensou? Juntar esse povo todo da época do Avalderez, que tudo que ia ser. Você dançando, já pensou? Que você tá em forma ainda, né, Beto? Você ainda dança. Tá em forma. Peguei coronavírus, toma bola. Ô, Beto, tu acredita? Eu tô com 52. Fiz 52 ontem, mas na minha cabeça eu ainda tenho 30. Ah, eu também. Tu passa por isso? Eu também. Eu não consigo me imaginar com 50. Porque quando eu era novo, quando eu pensava numa pessoa de 50 anos, ela já era velha. É verdade. E eu pergunto pro pessoal novinho, vocês me acham velho? Eles acham não, eles falam que não. Não sei se é para me agradar, entendeu? Mas eu, quando era novo, achava pessoas de 50 uma pessoa velha. Sim, sim. Verdade. As pessoas estão envelhecendo, estão demorando mais para envelhecer, eu acho. Uhum. Por isso que já existe a quarta idade agora, né? Se sou só eu. Ó, o Leandrinho entrou aqui, gente, que lindo. Cadê Leandro? Agora que eu tô vendo o Leandrinho. Olha, que lindo. Olha, Renato. Que legal. Ai, quanta gente bonita. Gente, obrigado a todos. Obrigado a todos que participaram. Campanha bem. Para. Ai, que delícia. Então, eu não tenho 52 não, gente, é mentira. Olha o Robson. Bacana. É porque aqui estava parado, eu não estava vendo as pessoas passando aqui. Tem bastante gente linda. Ai, que delícia.
Olha, É. assina pra gente. Olha lá, que lindo. Assino, como é que faz? Olha! Que eletrônico, que chique! Ah, ele tá assinando, ó. Pontinho no final. Ai, que bacana! Muito joia! O pessoal tá agradecendo pela live. Olha, Zeca, Me manda muito tudo obrigado. isso. Eu que agradeço, gente. Eu que A gente agradeço. a gente vai te mandar tudo isso aí, tá bom? Tá Foi bom. muito lindo, espero que todo mundo tenha gostado. Zeca, um queridíssimo. Graças a Deus. Você também. Pessoas maravilhosas, né, gente? E é isso. Muitas. Então, terça-feira, estaremos aqui com a Dani Lopes. Tá bom? Eu vou Zeca, aparecer com certeza. te amo. Apareça, que ela vai amar. Também te amo. Vou, Tá claro bom? que vou, Beijo, imagina. querido. Fica com Beijão. Deus. Obrigado. Tchau, Nathalie. Tchau, Renata. Tchau, Robson. Tchau, todo mundo. Leandro, todo mundo. Até. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.